marquei aqui algumas coisas, recapitulando rapidinho. Primeira coisa que o pastor falou, e é muito importante, eu vou repetir, porque é muito importante na nossa vida com Deus, na nossa vida cristã, na nossa jornada com Deus, a gente tem que ser muito esclarecido sobre esse assunto, porque se nós não formos esclarecidos sobre esse assunto, cairemos em muitas ciladas. O diabo sabe aonde pegar a nossa liderança, aonde nos tirar da presença de Deus, e essa é uma estratégia, né, dessa falange de demônios aí, chamado Jezabel. Como o pastor já explicou, né, vamos deixar claro, não é uma pessoa, né, aí tem alguém Jezabel lá na sua família, você chega lá e quer dar umas porradas na pessoa, não é uma pessoa em si, mas é uma falange de demônios que a Bíblia chama de Jezabel, amém? Então a primeira coisa aqui que o pastor falou semana passada foi que a Jezabel se opõe ante os profetas. Segunda coisa, são alpinistas eclesiásticos. Terceiro, se aproveitam dos ungidos e legítimos do Senhor. Então, deixa essas coisas claras aí, anotem, guardem essas anotações. Costumam dar profetadas, aquelas pessoas que usam a igreja para profetizar coisas que não tem nada a ver, em benefício próprio. Usando mesmo a autoridade que foi dada para ter benefícios, né? Fingem piedade, humildade, são independentes e insubmissos, se sentem superior a todos, buscam seguidores para si, não para Jesus, atuam sem autorizações, ensinam doutrinas falsas da palavra, tenta ganhar corações, transfere sua rebeldia com imposições de mão, finge fervor e uma vida familiar bagunçada. Essas são as castas de demônios que atuam debaixo dessa autoridade, dessa falange de demônios chamado de Jezabel. Amém, irmãos? Então, devemos estar vacinados contra esse agir de Satanás. Então, a gente tem que ser muito esclarecido a respeito desse assunto. Então, Jezabel, ela atua nessa área de poder e autoridade. Mas essa não é a única área que Jezabel atua dentro da igreja. Né? Isso acontece, irmãos, mais dentro da igreja, né? A gente vai ver aqui um pouco mais claro a respeito disso, mas assim, eu quero ler com vocês um versículo, qual foi o final de Jezabel, dessa rainha, porque existiu uma rainha em Israel, na parte norte de Israel, quando foi dividido Judá e norte, ela reinou junto com o rei, né? Lógico, senão não é reinar, ela reinou junto com o rei Acabe, e essa falange de demônios, ela chegou até um ponto onde ela teve um final terrível, terrível. Eu queria ler com vocês, está em 2 Reis, e aqui a gente já embarca para o tema que nós vamos abordar hoje, está em 2 Reis 9, 30 a 35, olha só. Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Né? Ela pintou os olhos, se arrumou para quê, irmãos? Ela estava querendo, tinha uma intenção por trás disso, e essa é a intenção que nós vamos trabalhar hoje, mas ela tinha uma intenção de sedução, e a gente vai ver aqui o que a Bíblia diz a respeito disso. Mas vamos lá. Quando Jeú entrou pelas portas do palácio, ela gritou para ele: veio em paz, assassino? Você é como Ziri, que matou o seu senhor? Jeú olhou para cima e viu Jezabel na janela e gritou: quem está do seu lado? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Joguem para baixo, ordenou Jeú. E eles a jogaram pela janela. E pelo jeito era alto o negócio, porque quando ela caiu, o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú, por nada satisfeito, pegou a sua carroça e atropelou o corpo dela com as patas dos seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu, tipo, nada aconteceu, normal, vida que segue, mó fome. Depois disso, alguém vai e sepulte aquela maldita mulher, pois era filha de um rei. Mas quando foram sepultá-lo, só encontraram crânio, os pés e as mãos. Que história linda! Que final terrível, coisa horrível. Irmãos, todos os que se levantam contra autoridades delegadas do Senhor
tem finais terríveis. A vida da pessoa, ela entra numa sinuca de bico, que se ela não se arrepender do caminho que ela está, ela vai ter um final horrível. Olha para o seu irmão e fala para ele, pelo amor de Deus, não tem um final horrível. Se submeta às autoridades. Ouça os conselhos de pessoas experientes que querem o seu bem, que querem te levar mais próximo, mais perto do Senhor Jesus, que quer ver você feliz, amém? Então esse é o final de Jezabel, e podemos ver que Jezabel, ela não atua só nessa área de poder e autoridade, mas a Bíblia fala aqui, né, nós vemos aqui em 2 Reis, que ela tentou seduzir, porque, não tem sentido a pessoa se maquiar, né, passar um rímel nos olhos, arrumar o cabelo para morrer. Eu acho que não era essa a intenção dela, ela tinha uma intenção por trás, e a Bíblia já confirma qual era a intenção dela. Então, no livro de Apocalipse fica claro a atuação de Jezabel nessa prostituição, nessa sensualidade, né? E Deus aqui, usando a boca de João, escrevendo o Apocalipse, ele é severo contra essas práticas. Ele vai assim com os 2 pés no peito, e a gente vai ler aqui, Apocalipse 2, 18 a 23, diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira. Essa é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, e os pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz, vi o seu amor, a sua fé, o seu serviço, sua perseverança, e observei como tem crescido em todas essas coisas. Irmãos, presta atenção, aqui ele está falando com uma igreja, amém? Esse assunto tem que ser um assunto discutido dentro da igreja. Ele não está falando aqui para as pessoas que vão se converter, né? Ele não está pregando, atraindo as pessoas a Jesus, não, ele está ministrando uma palavra direto à igreja, ao corpo de Cristo, como o corpo de Cristo deve se portar. Então vamos lá, crescer em todas essas coisas, contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça dos meus servos se desviarem, ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela um tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Aqui ele está falando da imoralidade, né? O que é a imoralidade? A gente vai ver aqui bem claro algumas coisas a respeito do que é a imoralidade, né? Você que está nos visitando, não se assuste com essa palavra, que até o final você pode ouvir coisas que talvez você nunca ouviu na sua vida, talvez o seu pai, sua mãe nunca falou essas coisas para você, então não se assuste, tá bom? Né? Quantos estão nos visitando aqui pela primeira vez? Deus abençoe sua vida. Irmãos maduros ficam perto dessas pessoas, porque o assunto é sério. Então, Deus está sendo severo, bem enfático, com a questão da imoralidade. Portanto, eu lançarei doente em uma cama, aqueles que cometerem adultério, com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam, abandonem as práticas de tais atos. Matarei os seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Uau, fala, ai, meu Deus. Olha, o seu líder, ele pode estar com você o tempo todo, você pode mostrar uma aparência para ele, mas aqui a Bíblia está dizendo que Deus sonda a sua mente e o seu coração. Deus sabe quem é você no secreto. Deus sabe quem é você quando ninguém está te vendo. Deus sabe quem é você quando você está em casa sozinho. Deus sabe quem é você com o seu celular de madrugada. Deus sabe quem é você nos trocas de canais à noite, quando aparece coisas que, como um servo de Deus, você não deveria estar olhando. Deus sabe. Ele sabe. Muitas vezes a gente tem medo das autoridades levantadas por Deus e esquece de temer o próprio Deus.
Então, irmãos, Deus está dando um recado severo aqui. Ele não está de brincadeira, não. Amém? Eu sei que o assunto é sério, eu queria fazer bastante piada aqui para você ter um domingo divertido, mas não vai ser o caso hoje. Nós vamos falar de coisas muito sérias e fundamentais na vida de um cristão, e não só isso, Deus está preparando, é como uma noiva que está se preparando para se encontrar com o noivo, ela está passando por um processo de embelezamento, de ficar linda, rica, bela, e por isso Deus quer passar esse processo em nossas vidas, trazendo em nós uma pureza verdadeira, uma riqueza verdadeira, um coração santo. Então, quero já te desafiar, peço para o Senhor essa tarde, que Deus lhe dê um coração que deseja, que queima em ter uma vida de santidade. Às vezes você não quer, você está tão acostumado com o pecado, está tão acostumado com essa vida que você tem vivido longe de Deus, e se acostumou em vir para a igreja, em ser um membro de uma igreja, e não é isso que Deus tem para você. Ele quer preparar o corpo inteiro, a igreja por inteira, para subir aos céus. Nós somos a representação da noiva de Cristo aqui na terra. Amém, irmãos? Então, se segura aí, que o tema vai já chegar chegando. Ah, já está aí, puxa vida. Acabou com a minha... Tá bom. Bom, o tema de hoje então, irmãos, desmascarando Jezabel, libertos da imoralidade sexual. Fala, vixi. Amém? Irmãos, muitas pessoas que se dizem servos de Deus, cristãos, elas estão presas em prisões na área sexual. Ela enfrenta muitos desafios, muitos problemas e nunca vence essa área. E é um pecado contínuo e cada vez mais Satanás vai se estabelecendo e as pessoas têm um pensamento muito errado sobre a imoralidade. Irmãos, a imoralidade ela não atua só em uma área da nossa vida. Ela é a porta que Satanás usa para entrar e devastar todas as áreas da nossa vida. Às vezes a pessoa está com um problema financeiro e ela acha que o problema financeiro dela é porque ela ganha pouco, e não é, às vezes é porque ela está envolvida na imoralidade sexual. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Então, uma área da nossa vida, ela é contaminada com todas as outras. A gente viu aqui na primeira parte que Jezabel usa o poder e a autoridade, sim? E agora, olha só, ela não usa só o poder e a autoridade, agora ela está se manifestando de outra maneira. Então, talvez ela entra pelo poder e autoridade e se manifesta através da prostituição. Então, esse é o percurso que Satanás usa para deformar a noiva, para tirarmos do propósito de Deus e arrancar de nós os princípios da palavra. Amém, irmãos? Então, para falar de liberdade, né, nessa área de imoralidade, a gente vai falar sobre sexo. Talvez você nunca ouviu uma pregação a respeito sobre sexo. Cutuca seu irmão aí e fala, mano, hoje nós vamos falar sobre sexo. Na igreja, cara. Talvez você aprendeu sobre sexo no boteco, na escola, né, em várias outras coisas. Então, hoje Deus vai te levar aí a entender um pouco melhor sobre esse assunto que ninguém quer falar. Por quê? Muitas pessoas ficam intimidadas, com vergonha, porque não têm o conhecimento bíblico sobre o assunto. E Deus quer restaurar a nossa vida, não só em uma área, mas Ele quer restaurar a nossa vida em todas as áreas. Amém? Então, você que está nos assistindo aí pela internet, se na sua casa alguém tem problema com pornografia, aumente o som para essa pessoa ouvir, e que Deus ministre o coração dessa pessoa que nos está ouvindo aí através da internet.
Então, irmãos, eu quero te pedir em nome de Jesus, tira os paradigmas da sua mente, tira os paradigmas do seu coração. Seja, tenha um coração livre para receber o que Deus tem para nos oferecer. Amém? Vamos lá, então. Irmãos, esse assunto de sexualidade, esse assunto de sexo, ele envolve muitos problemas. E não ache que é só no problema para quem é casado ou para quem é jovem. Não, esse assunto abrange todos os seres vivos da Terra. Por quê? Porque eu particularmente, quando eu atendia no salão, isso é horrível falar, é triste, mas eu já vi crianças com 4 anos que se masturbavam dentro do salão onde eu trabalhava. Não que ela era do salão, mas a mãe trazia a criança até o salão, porque os pais eram separados, e o pai era produtor de filmes pornográficos, e o pai ficava editando os vídeos, e a criança de 4 anos assistia aquilo, e começou a fazer a prática da masturbação. Irmãos, eu tenho uma filha de 4 anos, isso, quando me veio à memória, quando eu lembrei disso, meu coração sangrou. E tem muita gente dentro da igreja com muitos problemas parecidos com esse. E a nossa função como servo de Deus é o quê? Libertar essas pessoas dessa escravidão que ela está vivendo. É uma escravidão isso, irmãos. Quando alguém, você que é líder, algum dos seus discípulos chegar a comentar a respeito sobre problemas sexuais, não leve a brincadeira. Leve a sério, porque às vezes a pessoa está confessando algo que ela está presa, e ela não consegue vencer, e ela está sofrendo, e não está vivendo a plenitude que Deus tem para entregar para a vida dessa pessoa. Então é um assunto sério, muito sério, é o veneno da serpente de Satanás, dentro do Éden, de novo. É esse veneno que Satanás tem lançado na vida das pessoas, deixando rastros terríveis de morte. Vocês estão tudo quietos, porque é um assunto sério, não é? Pesado. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor que me deu essa oportunidade de pregar sobre isso. É verdade, porque muitas coisas também no meu coração foram ajustadas. Coisas que precisavam entrar em ajustes, irmãos. Então deixa Deus trabalhar no seu coração nessa tarde, na sua mente, nos seus princípios. Amém? Então, o sexo não foi criado por Satanás. Quem criou o sexo? Deus. E tudo que Deus fez era bom. Aleluia. O sexo é bom, irmãos. Deus criou o sexo para ser praticado, claro, da forma correta, do jeito certo, que a gente vai aprender aqui um pouco. Então, Deus ama o sexo. E quando Deus criou o sexo, qual foi o propósito que Deus criou o sexo? A gente anotou aqui cinco propósitos que Deus criou o sexo. Primeiro propósito, para produzir a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Irmãos, você que seu filho já tem um pouco de maturidade, e ele acha que a criança vem da cegonha, eu vou te falar uma coisa, desfaça essa mentira, se ele tiver maturidade para ouvir isso, claro, hoje, na vida do seu filho. Sabe por quê? Porque se você negligenciar essa área na vida dele, alguém vai adotar ele, alguém vai ensinar a ele o que é o sexo, e que a criança não veio da cegonha coisa nenhuma. Então o sexo, o primeiro propósito do sexo aqui, irmãos, é para expressar a imagem, reproduzir a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o sexo, não foi o diabo que criou o sexo. Quando alguém falar sobre sexo com você, não fique, é pecado. O primeiro pecado, em algumas religiões ensinam que o primeiro pecado do homem não foi lá comer a fruta, o fruto proibido, foi o sexo.
E não tem nada a ver com isso, irmãos. Deus criou o sexo e o sexo é bom e deve ser desfrutado da forma certa. A gente vai aprender aqui. Então, Deus criou o sexo. Segundo propósito, tudo que Deus criou é bom. Então, se Deus criou o sexo, é bom e deve ser desfrutado. Amém, irmãos? Quantos homens casados aí eu posso ouvir o seu amém? Oh, meu Deus, agora os varões ficam, né? Viril, amém, glória a Deus. Coisa boa, Senhor. E as mulheres também, Deus, que são casadas. Sexo é bom ou não é, irmãs? Ixi, talvez para você não tenha sido. E deixa Deus trabalhar no seu coração, então. Essa tarde aí. Está acontecendo alguns problemas sexuais aí no matrimônio. Mas olha só, isso aqui não é brincadeira não. Por esse amém aí a gente já sente um diagnóstico meio estranho. Eu não sei se é por conta da vergonha ou se é porque é ruim mesmo o negócio aí. Terceira coisa, o propósito que Deus criou o sexo é a consumação, é a plenitude sexual dentro da união, irmãos. Eles se tornam um só, eles se unem, se fundem diante de Deus. Então, sexo é bom, né? É ótimo, praticado dentro do casamento, conforme a palavra de Deus nos ensina. Quarta coisa, o sexo representa a espiritualidade, espiritualmente a união de nós, igreja, com Cristo. Ele representa isso, o sexo. Essa adoração a Deus. A nossa vida sexual saudável é uma adoração a Deus. Quinta coisa, um dos propósitos do sexo é o poder da procriação, irmãos. Então, ele gera em nós o quê? Prazer, coloca a nossa autoestima para cima, nos gera a intimidade com a pessoa que nós estamos, nossa esposa, o nosso marido. Essas são as funções do sexo. 4 motivos porque o homem precisa do sexo. Aqui é o homem macho, masculino. Por que o homem precisa do sexo? Olha lá, primeiro motivo. Porque devolve para o homem a plenitude da hombridade. O homem se sente homem, pleno, quando ele vai para o coito sexual com a sua esposa. Isso revigora a imagem do homem, da criação de Deus na vida dele. Segundo motivo, o sexo intensifica o seu amor e desejo pela sua mulher. O homem pensa dessa forma, é assim que o sexo é importante para nós homens, por causa disso. Terceiro motivo, o sexo reduz as pressões dentro de casa. O homem sem sexo é igual um elefante. Sem a elefanta, sei lá. Um bicho bruto, violento, agressivo. Às vezes seu marido está aí, todo endemoniado, e não é demônio, é hormônio, que precisa ser liberado, irmão. Então preste atenção nisso, isso é importante para nós homens. Quarto motivo, o homem precisa de uma experiência do sexo para a consumação da união com a esposa. Amém, irmãos? Estamos claros? Estamos aprendendo aqui essa tarde? Sim ou não? Se vocês ficarem quietos, eu vou descer aqui e vou começar a entrevistar os irmãos sobre esse assunto. Misericórdia. Motivos porque as mulheres precisam do sexo. Vamos lá. O sexo para a mulher traz plenitude da sua feminilidade. A mulher se sente feminina, valorizada pelo homem. Segundo motivo, assegura o seu amor da esposa. A mulher se sente amada. Terceiro, satisfaz o instinto sexual. Quarto, e esse é o melhor, relaxa o seu sistema nervoso. Amém? Amém, irmãos? Isso aqui relaxa o sistema nervoso, é uma bênção. Quinto, a experiência da ligação da alma é importante para a mulher. Ela se sente completa, né? Quando tem o
coitos sexuais. Quais as causas? Aqui nós estamos sendo muito esclarecidos. Os motivos porque Deus criou o sexo, depois os motivos porque o propósito do sexo para o homem, depois os propósitos do sexo para a mulher, e agora nós vamos saber quais os motivos, as causas das prisões sexuais. O que prende o ser humano nessa atitude, o que leva a ele a ser um canalha, como foi o pai daquela criança, de 4 anos que eu conheci. Então, o que leva a isso? Primeira coisa, a carne, o instinto carnal. Irmãos, que coisa terrível! Isso é uma manifestação das obras da carne, como diz lá em Gálatas 5, 19 e 21, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições, egoísmo, distensões, divisões, invejas, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, esse sexo desenfreado, essa carnalidade, esse instinto, né, que leva os homens a ser preso em pornografia, em consumo de prostitutas, em vários prazeres que o diabo distorce. Irmãos, o diabo, ele fala que o sexo da forma dele é prazeroso, mas ele nunca fez sexo. Ele é assexuado, ele é um anjo. Mas ele distorce os padrões. Porque nós somos imagens e semelhanças de Deus. E quando nós estamos fazendo as coisas que devemos fazer da forma correta, nós estamos expressando a Deus. E o diabo distorce isso, querendo manchar a nossa identidade, roubar a nossa identidade. Então, é as obras da carne. Segunda coisa, que leva as pessoas a serem aprisionadas, os demônios. Irmãos, existe demônio da imoralidade sexual que é conectado com a sua carne. Você vai abrindo brechas, eles se fundem em você. Você já não sabe mais distinguir qual é a voz de Satanás e qual é a voz dos seus pensamentos. Os seus padrões morais, eles se unem a esses demônios e os seus padrões passam a ser padrões endemoniados. Então, coisas que são fora do padrão de Deus, para você começa a passar a ser padrões bons de prazer. É muito sério. Terceira coisa que nos leva às prisões sexuais: maldições generacional. Essas maldições de geração em geração. Um foi abusado, o outro é abusado, e aquilo vai se estabelecendo. A gente vai, ouvir um pouco melhor sobre isso. Quarta coisa, a pornografia. Irmãos, a pornografia é o pior, é uma arma que leva todo mundo para o suicídio, para a desgraça. Quem consome pornografia, se você entrar lá na internet e ver pessoas comentando que eram viciadas em pornografia, muitos perderam o emprego, muitos perderam propósito, estavam em lugares estudando e se afundaram e perderam a sua carreira, a sua profissão, por conta da pornografia. Fora os casamentos, que a gente vai ver um pouco mais adiante aqui, o que acontece um casamento quando é pautado pela pornografia, e não pelos princípios de Deus. E isso daqui gera prisões, pessoas presas, pessoas que precisam ser libertas. E quando nós começamos a ler aqui, o João estava dizendo à igreja, e não ao mundo. Muitas pessoas estão presas nessas áreas sexuais dentro da igreja. Por isso que é um assunto que nós temos que tratar com a igreja. Quando eu estava terminando, eu falei, meu Deus, isso aqui eu posso pregar no meu discipulado de homens. E não, é um assunto para toda a igreja. Porque você, mãe,
vai ter que assumir o sacerdócio que o seu marido não assumiu. Terrível, terrível, horrível. Mas, pelo menos alguém assume, porque se você não assumir, essas pessoas, esses demônios imorais que estão por trás dessas pessoas, eles vão assumir. E coisas terríveis vão acontecer. Amém? Então, pornografia. Quinto, idolatria. Tem gente que idolatra o sexo. Idolatra. Homem fala muito de sexo e faz pouco. Isso é normal. Mas existe uma idolatria. Aquilo é o ápice, é o maior prazer da vida da pessoa. É aquilo. Porque a pessoa não tem relacionamento com Deus, não tem relacionamento com o Espírito Santo. Então, o que preenche a sua carne é isso. Porque são as obras da carne. Que te levam para um buraco, que te aprisiona, que te deixa escravo. E você diz, eu amo a Deus, eu quero sair dessa. Mas quando você começa a caminhar, essa prisão te puxa de volta. E você fica nesse impasse. Entra ano, sai ano e você está do mesmo jeito, preso. Então, sexta coisa, o pecado, por si só. Sétima, o coração. O desvio da imoralidade corrompe o seu coração. Os seus padrões. Irmãos, presta atenção. Isso daqui é só... A gente só está abrindo um leque de muitas coisas que vem por trás disso. Porque isso é um assunto muito vasto. É muita coisa, abrange tudo. É muito grande. Então, isso daqui é só uma pincelada das obras da carne, das práticas, das prisões sexuais. Então, vamos lá. Quais as práticas sexuais proibidas pela Bíblia? Toda prática sexual proibida pela Bíblia abre espaço para demônios. E aquilo se tornam portais. O diabo joga o sentimento e depois ele te controla. Às vezes até pelo seu controle remoto mesmo, da sua casa. Ele te manipula, ele te usa. Então preste atenção. Quem quer saber quais são essas práticas? 3 pessoas. Então vamos para cá, irmãos, sentem ali. Irmãos, vocês querem saber essas práticas? Nossa, meu Deus. Por que a gente quer ensinar sobre essas práticas? Porque talvez você tenha vencido muitas dessas práticas. Mas as pessoas que estão chegando na sua célula, que fazem parte do corpo de Deus, não. E você precisa ser uma pessoa esclarecida sobre o assunto para tirar essa pessoa dessa prisão. Amém, irmão? Caramba, velho, vocês estão com sono? Vocês estão com medo? Meu Deus, vai falar aí, eu já sou o pior dos pecadores, já me mata ali na hora, já na saída. Então vamos lá. Saiba de uma coisa. Toda prática que é condenada por Deus, há juízo de Deus sobre ela. Hoje você vai aprender coisas que talvez você fale assim, não, mas eu era inocente. Então, a partir de agora, você não é mais inocente a respeito sobre esse assunto. E não é querendo te amedrontar, não. Mas há juízos de Deus sobre pessoas que sabem e praticam de plena consciência. Por isso que no começo eu orei e falei, Senhor, nos dê o desejo ardente de ser santo. Senhor, nos dê o desejo ardente de te buscar, de te conhecer, de praticar a tua palavra, de mergulhar no seu conhecimento. Porque se você ouve o que é errado e continua praticando, irmão, você vai estar entrando num caminho de morte, de dor, de sofrimento. Presta atenção, não foi à toa que Deus te tirou da tua casa hoje. Deus te trouxe aqui para você ouvir e ser restaurado, sair daqui livre. Deus quer te libertar, irmãos, dessas prisões. Mas você tem que desejar isso, você tem que querer sair dessa prisão, amém?
Então, vamos lá. Ontem, né, a gente teve o nosso seminário de jovens, e é muito estranho ter que falar que sexo fora do casamento é pecado. Sabe por quê? Porque no mundo gospel hoje, é normal. Artistas gospels, né, gospel, vão lá cantar, se apresentar para os outros, e dormem com as suas namoradas no hotel, que a igreja de Cristo está pagando para o cara ir lá. Praticando imoralidade sexual, com dinheiro santo das pessoas que separaram aquela oferta a Deus. Olha que coisa horrível. Então, irmão, saiba disso. Pelo amor de Deus, sexo fora do casamento é pecado. É pecado. E não tem conversa. O mundo pode achar normal, mas o reino, nunca. O reino é santo. O reino tem princípios santos. Amém, irmãos? Que essa realidade caia no teu coração e isso seja uma verdade na sua vida. E que você forme as pessoas com o coração certo, correto diante de Deus. Amém? Muitos filhos, muitas pessoas estão sendo destruídas, irmãos, por causa dessas práticas que têm sido derramadas dentro da igreja. Né? Você que é pai, pelo amor de Deus, preste muita atenção no que seu filho assiste. Fica de olho. Tem até um vídeo aí, eu não sei se o Wendel baixou, você baixou aquele vídeo lá? Então, mas não precisa pôr ele agora não sei se eu vou usar ele. Irmãos, o diabo investe, eu acho que para você ter uma ideia, por dia, 1 bilhão de e-mails e vídeos pornográficos são investidos por dia. A indústria pornográfica, para alcançar 40% que consomem a pornografia, são crianças de 3 a 8 anos. Então presta atenção, pelo amor de Deus. Às vezes você dá lá o celular para o seu filho e acha que ele está assistindo Patati e Patatá. E ele não está assistindo nada disso, porque o diabo já está manipulando aquela desgraça lá para destruir a pureza, a inocência da criança. Isso é sério, irmãos. Pais, não seja negligente, pelo amor de Deus. A Isabela, quando está assistindo as coisas, a gente está em cima. Instalamos no tablet dela só YouTube Kids. E mesmo assim, sempre do nosso lado. E para mim pegar e tacar no chão, e se ver uma porcaria, eu não estou nem aí, irmãos. E é verdade, eu não estou falando isso da boca para fora, não. Porque isso me gera uma revolta por dentro. Em saber que uma criança escolhida por Deus está sendo amaldiçoada, porque o pai é olha, tinha que tomar uns murros um pai desse, velho. Pelo amor de Deus, cuide dos seus filhos. Primeira prática aqui sexual proibida pela Bíblia. Não é eu que estou criando, eu vou te provar aqui. Primeira prática sexual proibida, masturbação. Irmãos, masturbação é pecado. Ah, mas o psicólogo, o psiquiatra disse que era bom para ir treinando. Irmãos, o vocabulário do psicólogo, do psiquiatra, não é espiritual. Ele geralmente está influenciado por demônios. A Bíblia condena a masturbação. Você tem esse problema? Saiba, hoje você vai ter uma mudança de vida em nome de Jesus. Você vai ser livre, liberto disso. Porque se você continuar nesse caminho, você está num caminho tortuoso de pecado. Por que masturbação é pecado, pastor? Fala para mim. Primeiro, né? Quais as consequências da masturbação? Culpa, baixa autoestima, pessoa sempre, se é no casamento, um casamento extremamente destruído. Nós já aconselhamos casais que o cara tinha o ato sexual com a esposa e depois se masturbava, porque era insatisfeito, porque vinha de uma prática de masturbação de muitos e muitos e muitos anos.
Então, aquela pessoa que nunca é plena, né, se é casada, se não é, se sente acusada, porque o diabo faz a prática, te incentiva a prática e depois te acusa, te faz sentir o pior dos piores. Por quê? Porque lá dentro tem algo dele. Dentro de você, ele implantou algo dele. Sério, hein? O que a Bíblia diz sobre masturbação? Quando uma pessoa se masturba, o que ela está pensando, irmãos? Em outra pessoa. Protocolo fantasma. Até eu vou pôr minha máscara aqui. Vou pôr não. Fecha a porta aí, irmão. Pelo amor de Deus. Irmãos, é um assunto sério, Senhor. Guarda a vida desses policiais, Senhor. Que eles não interrompam esse assunto. Que a sua igreja seja santificada. Em nome de Jesus, Pai. Desbaratina os pensamentos deles agora, Senhor. Confunde eles em nome de Jesus, Pai. Irmãos, o que a Bíblia diz a respeito de masturbação? Presta atenção. Presta atenção. Deixa lá, os policiais. Presta atenção aqui. O que acontece? A pessoa, quando ela está fazendo esse ato, ela está pensando em outra coisa, em outra pessoa, que não é o seu marido ou a sua esposa. E o que a Bíblia diz, o que Jesus diz sobre isso? Olha só em Mateus 5,28. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Primeiro passou na sua mente, e você expressa com o seu corpo. A manifestação diabólica. Irmãos, a gente falou um pouco sobre isso, sobre o domínio que nós temos sobre o nosso corpo. Se você pertence a Cristo, se você pertence ao Espírito Santo, Ele te dá autoridade para você romper com essas prisões. Você é livre. Então, esquece isso. Saiba que é pecado. Demônio de masturbação, demônio sujo, irmão, sujo. Você vai conversar com a pessoa e você sente a pessoa suja, fedorenta, porque ela está manifestada com aquele demônio. A pessoa se tornou aquilo. Coisa terrível. Né? Quantas crianças, como eu falei aí, com problema com masturbação, irmãos. Que coisa horrível. Por quê? Porque perderam, roubaram a inocência. Quantos pais que pegam as crianças pequenas e falam, meu filho vai ser macho, vai ser homem, e começa a apresentar para ele pornografia, leva no prostíbulo, isso, aquilo outro, e está matando a criança, roubando a pureza, a inocência da mente e do coração. A criança cresce perversa, má, terrível. Você, jovem que está aqui, você é virgem, guarde a sua virgindade a todo custo. Não deixe Satanás roubar a sua pureza. Existe uma bênção de Deus para a sua vida. Se guarde. Não caia nas mentiras, nas falácias desses homens, dessas mulheres endemoniadas que querem roubar a sua preciosidade. Deus vai te entregar o melhor no tempo dele. Confia no Senhor. Guarde a sua virgindade. Se guarde para o seu casamento. Segunda coisa, irmãos, dessa prática sexual que a Bíblia condena: incestos, abusos e violentações. Irmãos, eu conheci um rapaz que abusou dos 2 filhos, abusou dos 2 filhos dele, e depois sabe o que ele fez? Tacou fogo nos 2 e matou os 2. Isso não é uma história que eu ouvi. Incesto, o demônio entrou pela imoralidade, a ideia é roubar, matar e destruir. Ele entrou pela imoralidade e se devastou aquela família. E olha, que coisa terrível, nem quero entrar em detalhes. Quantas histórias de aconselhamentos, irmãos, que o pai abusava da filha, e depois teve outra filha, e a filha mais velha via o pai abusando da mais nova, e ali eles achavam que aquela prática toda era normal,
É um costume de um determinado estado, isso, aquilo. Não, isso é incesto. Isso é pecado. Isso é violação. Isso é terrível. É Satanás se manifestando na sua vida. Irmão, se você tem uma consciência que acha que isso é normal, pelo amor de Deus, leia Romanos 12:2, mude a sua mentalidade, sai da conformidade desse mundo, sai do padrão desse mundo, porque isso é terrível, isso é condenável, pelo amor de Deus. Irmãos, aqui a igreja, presta atenção nisso, é lugar de libertação. Aqui, irmãos, esse é o ambiente. É o ambiente, Satanás fica furioso. Ele tenta nos amedrontar, ele tenta nos paralisar, porque ele sabe que aqui o poder de Deus se faz presente. Aqui os psicólogos passam mal. Porque Deus se manifesta, irmãos. E muda a história, e muda destinos, e muda tudo. Tudo é mudado quando nós somos libertos. Terceira coisa, promiscuidade sexual. A promiscuidade sexual abrange 4 áreas da nossa vida. A primeira é a fornicação. Irmãos, presta atenção nisso, na fornicação. O que é fornicação, irmãos? É fazer sexo fora do casamento, amém? Amém? Quantos filhos de Deus chegam na igreja, mora junto, tem filhos, mas não é casado? Você está aqui nessa situação, ouça esse recado de Deus, porque isso é a verdade. Você está em fornicação. Ai meu Deus, eu vim aqui para ouvir uma palavra de Deus, uma palavra boa, de bênção, que eu ia ficar rico. Esquece. Você pode ficar rico também, né? Não sei. Mas saiba de uma coisa, esse caminho de você viver junto com essa pessoa, sem se casar, é fornicação. E é um caminho condenável aos olhos do Senhor. E sabe qual é o pior? Que muitos acham normal. É normal. Ah, normal. A fornicação é normal. Que isso, pô? Eles se amam. Sexo, as pessoas elas não querem se casar, elas querem sexo sem compromisso. É isso que elas querem. Segunda prática aqui, irmãos, da promiscuidade, adultério. Quais as formas do adultério? Na mente, no coração, no ato. O que é adultério? É quando você faz sexo com uma pessoa que não é seu marido, com a sua esposa. Às vezes você é casado e está fazendo sexo com uma mulher que não é a sua, você está em adultério. E Deus quer te libertar nessa tarde em nome de Jesus. Te restaurar. O que foi, gente? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Guarda-nos no próximo culto também, para os nossos irmãos serem libertos e receber essa palavra de Deus aqui. Em nome de Jesus. Terceira coisa aqui da promiscuidade sexual, sexo anal e sexo oral. Uau, meu Deus, está falando isso na igreja, no púlpito. É chocante, irmãos, eu confesso para você, o que estou falando é chocante. Irmãos, essas influências, elas vêm da onde? De filmes pornográficos, de mulheres e homens que foram contratados, porque vivem baseados debaixo da autoridade de Mamon, mostrando uma realidade de prazer que não é prazerosa. Quantas pessoas ficam doentes por conta de sexo anal e sexo oral? Isso é abominável, e a gente vai ler versículo aqui, viu? Onde está isso na Bíblia? Fica em paz aí, demoniado. Está ouvindo aí, né? Você que está em casa aí. Meu Deus. Quarta coisa de promiscuidade aqui. Sexo com animais. Gente, misericórdia. É muitas histórias de homens que tiveram casos, né? Nossa, não sei nem se pode falar isso. Com animal. Com cabra. Com galinha. Que perversão. Com cachorro. Meu Deus.
Para quê? Para humilhar o ser humano diante de Deus. A pessoa se sente humilhada. A pessoa se sente com nojo. Pelo amor de Deus, isso é condenável aos olhos do Senhor. Abre sua Bíblia em tá aqui no telão. Hebreus 13:4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, conservado e puro. Aquela influência lá do sexo anal, do sexo oral, então, ela deve ser conservada puro. Não vindo de influência do mundo para sua casa. Amém, irmãos? Então, deve ser conservado e puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O seu casamento tem que ser honroso. Sua mulher foi uma mulher que Deus te deu, homem. Honre ela, ela não é uma prostituta que você viu lá num filme. Ela é uma filha de Deus, que Deus te confiou para você honrar ela, para você respeitar ela. Honre o que Deus te deu. Sua cama, irmãos, não deve ser contaminada com esse mundo, com os padrões desse mundo. É um assunto pesado, não é não? É isso. Não trate... Como termina esse versículo aqui, irmãos, que a gente leu? Ah, pastor, eu não concordo com isso aí, não. Eu quero saber mesmo do meu prazer. Deus julgará os imorais e os adúlteros. Tá bom. A placa está aqui. A sinalização foi posta. Se você continuar nesse caminho, é morte e precipício. Se você quer negar a placa, o que eu posso fazer por você? Eu não posso tomar atitudes que você tem que tomar. Eu posso tomar as atitudes que eu tenho que tomar para ter uma vida de santidade e de pureza. Amém, irmãos? Quarta coisa, pornografia. Irmãos, a pornografia tem destruído famílias, assassinado inocentes, que as crianças têm feito uma desgraça, a pornografia toda. Maior índice de divórcio, eu não peguei aqui na pandemia, mas sabe o que é? Homens que consomem pornografia, depois querem tratar as esposas como aquelas prostitutas da pornografia, e as mulheres não se submetem àquilo, e o homem passa a perder o prazer sexual. E aí qual é a melhor escolha? Vamos separar. Essa mulher não me preenche mais. Ela não tem prazer nenhum com ela. Olha isso. Tudo por uma influência de um demônio que se estabeleceu ali naquele lugar. É sério, irmãos. Pornografia. Consequências da pornografia: insatisfação sexual, divórcio. Pornografia introduz jovens e crianças dentro da masturbação. A pessoa passa a ser dominada por espíritos imundos. Quinto aspecto: homossexualidade e lesbianismo. Irmãos, essa é uma prática ilícita, condenável pela Bíblia. Deus ama o homossexual, mas odeia a sua prática de pecado. Nós devemos amar as pessoas homossexuais, mas a prática dela, não. Nunca. Por quê? Porque o nosso padrão de conduta é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de vida. A Bíblia é o estabelecimento do reino de Deus na terra, através de mim, através de você. Deus tem o poder de fazer todos esses homossexuais e todos esses problemas, irmãos, fazer as pessoas livres. Deus tem esse poder. Ele tem, irmãos, acredita. Sabe por quê? Porque muitos homossexuais se tornam homossexuais porque foram abusados, porque perderam a sua identidade. E aí, quando você fala que Deus vai ajudar ele a vencer esse pecado, ele acha que não. Porque ele fala, eu me tornei isso. E não é verdade.
Isso não é verdade. Deus tem o poder. Nunca duvide do poder e das mãos poderosas do Senhor. Deus pode mudar qualquer história de qualquer ser humano. Ele mudou a minha história. Eu não tinha problema com sexualidade, mas Deus mudou a história da minha vida. Como Ele não pode mudar a história da sua ou das pessoas que te cercam? Ele mudou a sua história. Você esqueceu quem você era? Ele é poderoso, irmãos. Causas da homossexualidade: maldição geracional, rejeição quando criança, rebelião contra os pais, abuso sexual. Essas causas abrem porta para demônios. Sexto aspecto, irmãos, a gente está partindo para o fim aí. Vocês estão gostando dessa palavra ou não? É esclarecedor ou não é? É forte, não é? O negócio é sério aqui, não é brincadeira não. Sexta coisa, aborto. Meu Deus, vai falar de um assunto polêmico da bola da vez. Irmãos, o aborto não é polêmico agora não, filho. Essa prática não é condenada por ser uma prática imoral, uma prática ilícita diante da Bíblia, agora. Ela já é condenada desde quando Cristo fez as pessoas, criou o ser humano. É errado, pelo amor de Deus. Por que o aborto é errado? Porque é assassinato. Você está matando. Irmãos, depois que fecundou o óvulo, já era. Existe uma criatura ali, existe uma pessoa. E se você tira, você passa a se tornar assassino. Quem você pensa que é para tirar a vida de alguém? Você está louco. A igreja concordar com pessoas que são abortistas, você está louco. Imagine se sua mãe pensasse assim, eu te garanto que você não ia estar aqui hoje. Se ela fosse uma abortista. Alguém um dia lutou para você estar vivo. Alguém um dia te desejou. E as pessoas tirando um projeto de Deus que é o ser humano, para a manifestação da glória dele, da imagem e semelhança de Cristo. Você é louco, mano. Irmãos, somos radicais. A igreja é radical contra o aborto. Radical. Violenta. Eu vou te falar. Se tivesse uma marcha contra o aborto, nós deveríamos todos, eu não sei se tem, né? Eu não pesquisei. Todos se unir e ir. Esses assassinos loucos que querem destruir as crianças, a inocência de um ser humano. Está louco? Está louco, meu Deus, está louco. E tem igreja que acha normal, irmãos. Consequência do aborto. Assassinato, culpa. Você sabia que muitas mulheres, elas se tornam estéreis depois da prática do aborto? Você sabia que muitas mulheres que fazem aborto, depois ouvem choro de criança à noite? Ai, meu Deus. Por quê? O diabo abriu uma porta, onde você achou que aquilo era normal. E ele vai te perturbar até o último dia da tua vida. Claro, se você não tiver um encontro com Deus e não ser liberto. Que Deus liberta, irmãos. Se você um dia praticou isso, Deus é poderoso para te libertar, para curar teu ventre. Mas se arrepende disso, pelo amor de Deus, porque assassinato, meu Deus, de uma criança, cara. Como um ser humano tem essa coragem? Pelo amor de Deus. Sétima atividade aqui, promíscua, ilícita, condenável pela Bíblia. Atividade sexual com demônios. Irmão, você sabia que tem pessoas que têm atividades sexuais com demônio? Que o demônio se materializa, ele não sente prazer nenhum, mas só para machucar e abusar daquelas pessoas. Sabia disso? Isso acontece. A gente não fica falando muito disso, porque as pessoas ficam com medo, né? Vai dormir e fala, meu Deus, o Satanás vai aparecer aqui.
Cuidado, né? Eu senti mesmo alguém me tocar, era o demônio do meu marido. Na madrugada. Por isso que você tem que ter uma vida de santidade, guardada, protegida por Deus. Mas se você tem essa prática, isso é condenável pela Bíblia. Amém? Vamos lá, irmãos. Soluções, pelo amor de Deus. Senhor, nos dá a solução. O que fazemos? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. O que fazemos? O que fazemos? Me ajuda. Se esse é o seu desespero, o que fazemos? Você falando assim para a pessoa, você está bem entendendo mesmo a palavra. Pelo amor de Deus, se você praticar isso, seja desesperado para ter uma vida plena, de santidade com o Senhor. Primeira coisa, quais as consequências de quem pratica essas coisas? Tem consequência. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Lemos esse versículo ontem, reforçamos e lemos de novo e vamos ler ele de novo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não deixe se enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Não se engane. Agora você não pode mais se enganar. Acabou o engano. O véu foi tirado. Você sabe que essas práticas que a gente comentou, né, algumas dessas práticas, ou todas essas práticas, e o assunto é muito grande, mas isso que dá para a gente falar, são práticas imorais, condenáveis. Não fale que você não sabia, não se engane, não minta para você mesmo, porque a palavra diz que não herdarão o reino de Deus, ponto final. Segundo versículo aqui, 1 Coríntios 5,11, mas agora eu lhes escrevo, que não devem se associar com qualquer um que se diz irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão, com os tais você não deve nem comer. Mano, esse versículo, né, eu tenho 15 minutos, esse versículo, ele daria uma palavra de 4 horas, fácil. A pessoa que se diz irmão, e é uma caluniadora. O que é uma pessoa que faz calúnia? Que fala mal, que se pronuncia contra outras pessoas. Veja, daqui a pouco você... como que a gente pode dizer? Que inventa mentiras. Olha, se você ter uma ideia, eu vou te explicar melhor. Eu fui processado por calúnia. Chegou lá em casa lá um documento da polícia civil, sei lá, não sei se é civil, preciso me comparecer na delegacia só para comparecer na delegacia. Falei, pronto, já era, foi e nunca mais voltou, já vai, já. Eu não sei, foi você, pastor, que foi comigo? O pastor foi comigo, falei, pastor, já me leva aqui, qualquer coisa. Já a hora, falei, não, calma, está em tratamento. Por quê? Porque tinha um homem que tentou abusar de uma criança, e eu peguei meu Facebook e denunciei esse cara. Era verdade. Só que para o processo dele não dar problema, ele me processou como caluniador, e ele tinha dinheiro e eu não. Ele estava falando que a minha verdade, que era verdade, era mentira, e que a verdade dele era mentira. Então, se as pessoas que você tem lá no seu Facebook, irmãos, estão falando mal da tua igreja, presta atenção nisso, que se julgam irmãos em Cristo, mas falam mal da tua igreja, falam mal dos seus pastores, falam mal dos seus líderes, porque, irmãos, presta atenção, o que eu estou ensinando aqui, o que nós vem ensinando anos e após anos aqui, o pastor, são coisas que te levam perto de Deus. E a pessoa está falando mal, falando que aquilo é mentira, e a vida desgraçada que ela está levando de pecado é a verdade. Caluniador, nem coma com essas pessoas.
Nem comam com essas pessoas, que o fim dessas pessoas são terríveis. Sabe por quê? Porque eles estão falando contra a igreja do Senhor. Irmão, isso aqui não é desabafo não, viu? Não estou nervoso com ninguém. Então nada, é a verdade bíblica. Vamos passar aqui. O que fazemos então? Senhor, me ajuda, o que fazer? Né? Ah, meu Deus, me ajuda. Apocalipse 21:8 diz assim, aqui é da hora, para os caras que os bunda mole, aí o covarde, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria, todos os mentirosos, você que gosta de mentira branca, né? O lugar deles será no lago do fogo, que arde com enxofre, que é a segunda morte. Você acreditando ou não, meu filho, você vai morrer um dia, e você vai chegar diante do autor e do consumador da vida. E com Deus, não é igual esses juízes que tem por aí, que você paga propina, e ele te dá acessos livres. Não, com Deus não funciona assim não. Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata. Nada corrompe os princípios da palavra. Nada corrompe a Cristo. Nada corrompe a Cristo. Presta muita atenção. Então, qual é a solução? Aqui vai a solução. Então, o que fazemos? Vimos a condenação. É isso mesmo. É morte, é inferno. O que fazemos? Qual a solução? 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: a vontade de Deus, que vocês vivam em santidade. Irmãos, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que você viva em santidade. Ele quer que você viva dessa forma pecaminosa e imoral? Não, Ele não quer. E você sabe disso agora, porque você falou que não. Então o que nós fazemos, pelo amor de Deus? Por isso, mantenha-se afastado de todos os pecados sexuais. Aparta-se dos pecados sexuais, fuja, corra, nunca negocie pecados, porque no dia que você queira negociar um pecado, você já está na mão de Satanás, você já está negociando diretamente com ele. Fuja. O que é fugir? É correr. Irmão, se o seu celular te faz pecar, pega essa merda e taca no chão. Ah, mas eu paguei R$1.000. Ô, filho de Deus, você está indo para o inferno. Você está falando de R$1.000, de um tempo passageiro para uma coisa eterna. Você está louco? Que pensamento é esse? Você não conhece a grandeza de Deus não, doido? Está loucão? Aparta-se, corra, fuja. Saiba que todos os pecados sexuais, irmãos, que você pratica, eles voltam 7 vezes pior. Ah, parei. Ah, beleza, que bom. Mas não teve mudança. Só para mostrar que você conseguiu negociar com Satanás. E depois você volta pior. A Bíblia diz, tem, irmãos, tudo tem versículo, base, não é invenção. Sai correndo. Corre. Não deixa nenhuma área onde Satanás possa te puxar pela alça. O pastor sempre nos ensina isso. E no pecado ele coloca a alça lá. Depois que você pecou, a alça continua lá. E ele pega, te puxa pela alça e te leva. Tira as alças. Rompe com isso, pelo amor de Deus. Tira, se livra. O que precisamos fazer então? Isso. O que precisamos fazer então, irmãos? Se você tem alguma dessas práticas hoje, você deve se arrepender. Hoje, agora. Agora. Irmãos, eu nunca vou esquecer isso da minha vida. Quantas pessoas que já passaram, entraram em célula e a gente falava assim, ó, se arrepende hoje, e a pessoa saiu da célula e morreu. Não se arrependeu naquele momento. Para onde foi? Eu não sei, Deus que sabe. Não cabe a nós julgar. A oportunidade que você tem hoje de estar vivo é essa agora. Esse é o presente, o momento. Não existe amanhã,
Não existe depois, não existe negócio, nada, não tem, não funciona, não existe. Quem é louco que pode falar que amanhã vai fazer alguma coisa? A Bíblia diz, louco, pedirão a sua alma. Hoje é dia de arrependimento, hoje, agora, nesse momento é dia de arrependimento. Sabe o que é arrependimento, irmãos? Arrependimento não é você levantar da sua cadeira emocionado e vir aqui na frente e receber uma oração, ai meu Deus, não. Arrependimento é você pegar aí seu celular e apagar todos esses vídeos pornográficos que você tem. Arrependimento é chegar na sua casa, pegar aquelas revistas pornô, vídeo, jogar tudo fora. Isso é arrependimento. Apagar os contatos daqueles caras que ficam te mandando pornografia todos os dias, insistindo. Isso é arrependimento. Arrependimento é quebrar o celular se for preciso. Isso é arrependimento. O meu desejo, irmãos, é que o seu coração queime por uma vida de santidade. Queime por uma vida de santidade. Queime por uma vida entregue nas mãos do Senhor. Ah, Senhor, pede para Ele. Fala, Senhor, eu estou tão envolvido nessa desgraça, Senhor. Estou tão envolvido nesses pecados. Isso daí tem sido maturado na minha vida anos e após anos. E agora eu me tornei isso. Mas eu não quero. Eu estou desesperado. Tenha desespero nos olhos, nas suas atitudes. Pode ficar de pé, apaga a luz, por favor. Irmãos, a libertação, ela só acontece em pessoas que se arrependem de verdade. Segunda coisa que você deve fazer, leve cativo a sua mente à obediência da palavra de Cristo. Sua mente hoje começa a pertencer a Ele. Não vos conformeis com esse mundo, renovai-vos a vossa mente, o vosso pensamento. Senhor, a minha mente e o meu coração, os meus olhos pertencem a Ti, Senhor. Tudo que foi implantado, tudo que foi formado, agora, Senhor, eu desfaço. Faça novas alianças, pactos com o Senhor. Deus te dá o poder, a autoridade de Cristo. Se faz presente aqui, essa autoridade está aqui, o Senhor está aqui, Ele está preparando a igreja dEle, a noiva dEle, Ele está limpando, deixa Ele limpar o seu coração. Abra sua boca e diz, eu pertenço a Cristo, a minha mente pertence a Cristo, o meu coração pertence a Cristo. Fuja, corra, se aparta dessas práticas. Se você tem problema com sexualismo, com masturbação, com pornografia, saiba de uma coisa: o Senhor está aqui, e Ele te trouxe aqui. Mas se você continuar nessa prática, você está caminhando em passos largos para o inferno. E o inferno, irmãos, é um lugar terrível. O inferno não é onde tem mulher pelada e cerveja, não. Isso daí não é o inferno. O inferno é um lugar de dor, sofrimento, de morte, de desespero, de clamor. Lá não tem outra chance. A chance é hoje, é agora, você está vivo. Rompe hoje com as pessoas que te levam a pecar, rompe hoje de tudo que te leva contra o Senhor, mude as suas amizades, se for preciso troque o número do seu celular. Jesus quer te libertar, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele te ama. E Ele tem poder de mudar todas as coisas. Peça para o Senhor um desespero.
Se a banda puder me ajudar aqui com louvor. Peça para o Senhor um desespero no seu coração. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser gritar, grite. Se você quiser fazer qualquer coisa louca, desesperada, faça hoje. Hoje, agora. É agora. A mudança começa hoje na sua vida. Se arrependa, se arrependa. Volte as suas veredas ao Senhor. Volte o seu coração ao seu Criador, o autor e consumador da vida. Envolve no Senhor. Yeshua, clamamos. Queremos ser santo. Hoje é dia de aliança, de pactos. Faça novos pactos com o Senhor. Nesse momento eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça e com a sua boca você dissesse assim: Senhor, eu te pertenço. O Senhor é o meu Salvador. O Senhor é o meu Rei. Tudo que foi formado na minha vida hoje se prostra diante da tua grandeza. A tua palavra é a minha verdade. A minha mente pertence a ti. Estou cativo a ti. Hoje eu sou livre. Eu sou liberto. Agradeça ao Senhor. Agradeça. Hoje você é livre. Você é livre. Yeshua, você é livre. Tu és santo. Deus te fez livre. Yeshua. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Todas as condenações que tinha na sua vida hoje foram tiradas. Ele cravou na cruz os argumentos, as alças que Satanás tinha foram tiradas hoje. Hoje você é livre. Aplauda o Senhor. Aleluia, Pai.